Nesses últimos dias eu estava conversando com um dos meus alunos do curso Passaporte para Aprovação e esse aluno me perguntou o seguinte: professor, você consegue me apresentar 6 dicas de ouro para quem quer realmente conseguir aprovação em um concurso público? E aí na hora, né, eu fui pontuando algumas coisas importantes, fui relacionando alguns itens que eu julgo imprescindíveis na preparação e aí achei interessante a pergunta que ele me fez e principalmente as respostas e resolvi gravar um vídeo especialmente sobre essas 6 dicas de ouro que valem para qualquer concurso público. Então pegue uma caneta, anote aí, porque elas serão essenciais para a sua preparação. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, sou analista do Poder Judiciário da União e o seu mentor na preparação para concursos públicos. Estou aqui para falar sobre um item, para falar sobre um tema que vai te ajudar muito na sua preparação para concursos públicos. Hoje eu vou lhe apresentar 6 dicas de ouro para você implementar na sua rotina e conseguir muito mais rapidamente a sua aprovação em um concurso público. E só lembrando, antes da gente começar, clique neste quadradinho e inscreva-se no canal, porque isso é muito importante para mim. E quanto mais o nosso canal crescer, mais vídeos de qualidade eu vou disponibilizar para você aqui toda semana, todas terças e quintas às 17 horas, um vídeo novinho, fresquinho, com dicas imprescindíveis para o seu processo de preparação. Olha, você sabe muito bem que a cada dia que passa, a concorrência nos concursos públicos fica maior e melhor. Quando eu digo melhor, é porque os candidatos estão cada vez mais bem preparados. Os candidatos têm estudado muito mais, eles têm estudado com as técnicas corretas e isso acaba aumentando a nota de corte nos respectivos concursos públicos. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para lhe apresentar 6 dicas de ouro para você já implementar imediatamente na sua rotina e que vão fazer a diferença no seu resultado final. Primeira dica: reservar uma carga horária semanal de estudos. Veja só, é muito importante que quando você inicia a sua semana de estudos, você saiba quanto tempo você vai ter que estudar durante aquela semana. Sabe por quê? Porque às vezes você só coloca na cabeça o seguinte: essa semana eu quero estudar mais ou menos 30 horas. Quando você coloca quer estudar mais ou menos 30 horas, se você estudar 20 horas tá bom. Se você estudar 35 tá bom, se você estudar 15 tá bom, porque você não sabe exatamente o quanto você precisa estudar. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Olha, esta semana eu vou estudar 30 horas. Começo na segunda-feira e vou até o próximo sábado. 30 horas nesse período. Então, se por acaso na segunda-feira você se programou para estudar durante 5 horas e só conseguiu estudar 3, o que acontece? Você vai ter que repor essas 2 horas que estão faltando nos outros dias da semana. Vai ter que estudar meia hora a mais na terça, meia hora a mais na quarta, meia hora a mais na quinta, meia hora a mais na sexta, para você garantir o cumprimento das 30 horas semanais. Então esse é um ponto chave no seu processo de preparação, para que você realmente consiga fechar o conteúdo que você tem que estudar e chegar muito bem preparado ou preparada no dia da prova. Segunda dica: ter em mãos um planejamento de estudos. Posso ser sincero? Eu não consigo imaginar alguém se preparando para concursos públicos sem ter pelo menos um quadro de horários em mãos. O que é um quadro de horários? É aquele quadro onde você determina: de 8 às 10 eu vou estudar direito administrativo, de 10 ao meio-dia eu vou estudar direito constitucional. Na terça-feira, de 14 às 15, eu vou estudar português. Das 15 às 16, eu vou estudar informática. Então você tem que ter pelo menos esse quadro de horário em mãos. Se você sabe e já aplicou em sua preparação um ciclo de estudos, é óbvio que é muito mais eficaz, na minha perspectiva. Então você tem que ter em mãos ou um quadro de horários ou um ciclo de estudos para você guiar, orientar a sua preparação, para você não se perder no dia a dia, na rotina de estudos e estudar exatamente o que tem que ser estudado, na medida e dosagem certa para cada uma das disciplinas. Terceira dica: escolha um excelente material didático. De todas as 3 dicas que eu já me apresentei até agora, eu penso que essa é a mais importante. Por quê? Porque de nada adianta você ter um bom tempo para se dedicar à preparação,
De nada adianta você ter feito um bom ciclo de estudos se você não tem em mãos um excelente material didático. Se você não tem em mãos um material didático que se enquadra dentro do seu perfil de estudos. Então isso é imprescindível. Na minha perspectiva, hoje, os materiais mais eficazes são os cursos em PDF. Por quê? Porque eles são mais completos, já trazem resumos, já trazem questões comentadas, já trazem quadros sinóticos, já trazem mapas mentais. Então esses materiais são muito eficazes. Então procure sim esses materiais para que você possa embasar os seus estudos. Ah, mas eu gosto de estudar por livros. Não tem problema. Óbvio, desde que você paute o seu estudo em livros especializados para concursos públicos. Ah, mas eu gosto de assistir a videoaulas. Olha, repense essa necessidade que você tem de ficar assistindo a videoaulas. Videoaulas nem sempre são a melhor opção. Você pode até assistir a videoaulas em relação à disciplina A, B, C. Agora, você focar exclusivamente em videoaulas talvez não seja a melhor opção. Mas o fato é que você tem que definir qual é o material didático que você vai utilizar e simplesmente focar sua preparação nesse material didático, sem ficar pulando de galho em galho. Ah, vou começar com esse material, depois eu pulo para esse, eu venho para videoaula, vou para PDF, vou para o livro. Não. Defina o material didático e vá do início ao fim nesse material didático. Depois que você finalizá-lo, aí sim você verifica a possibilidade de passar para um outro material didático. Quarta dica, fazer revisões. Você já deve ter percebido que aqui no canal, em muitos vídeos, eu já destaquei essa necessidade que você tem de fazer revisões. Por quê? Porque é por meio das revisões que você vai conseguir memorizar a maior parte do conteúdo. É óbvio que as revisões não são a única técnica de memorização que você pode utilizar. Nós temos várias outras técnicas de memorização muito eficazes, tão quanto a revisão, que também podem ser aplicadas no seu processo. Mas as revisões, elas são muito simples de implementar. Então, por isso é que a maioria dos candidatos utiliza as revisões. Portanto, se você ainda não implementou as revisões, faça isso imediatamente, porque é a melhor maneira de você memorizar o conteúdo, ou seja, jogar aquelas informações para a sua memória de longo prazo e se lembrar na hora de resolver as questões de prova. Quinta dica, resolver questões. Olha, na minha perspectiva, é inconcebível alguém se preparar para concursos públicos sem resolver questões. Por quê? Porque quando você resolve questões aplicadas em concursos anteriores, primeiro, você está fixando o conteúdo que você estudou, você está conhecendo a forma de abordagem da banca em relação ao conteúdo que você está estudando, você está revisando grande parte do conteúdo que você estudou, você está implementando as técnicas que você obteve durante o estudo, durante a preparação. Enfim, resolver questões é crucial, é essencial no processo de preparação. Muita gente não resolve por ter receio, por ter medo. Ah, não gosto de resolver questões, porque quando eu resolvo questões eu percebo que o meu nível de acerto está muito pequeno, isso me desmotiva, isso me deixa triste, me deixa para baixo. Olha, é para isso que servem as questões. Então, se hoje o seu nível de acerto está baixo, você vai perceber e vai implementar técnicas para elevá-lo. Mas o pior é você simplesmente ficar lendo, não resolver questões, ter aquela falsa sensação de que está muito bem preparado ou preparada e chegar na hora da prova, acertar uma quantidade mínima de questões. Tá entendendo? Então, se você tem que errar, é agora e não no dia da prova. Portanto, programe-se, resolva o máximo possível de questões. Sexta dica, anotar a sua produtividade em cada disciplina. Olha só, de nada adianta você resolver uma quantidade grande de questões, estudar por um material didático de muita qualidade, se você não sabe exatamente em qual disciplina você precisa melhorar e em qual disciplina você está com um percentual razoável ou desejável. Então é muito importante, assim que você, por exemplo, resolver um simulado, você fazer essa análise. Vamos supor que no simulado nós tínhamos 10 questões de português e tínhamos também 10 questões de direito administrativo. E você fez 3 simulados, né? Um por semana. Aí na terceira semana você foi fazer uma análise. Você percebeu que a sua média em português foi de 7 acertos. Em direito administrativo você percebeu que a sua média foi de 9 acertos. Então isso quer dizer que em direito administrativo você, em tese, está com um nível bacana de conhecimento. Mas você está deixando um pouco a desejar em português. E na prática, o que você vai fazer? Você vai fazer alguns ajustes de horário para estudar um pouquinho mais português
e um pouco menos direito administrativo. Tá entendendo? Por quê? Porque você já está com um nível legal de direito administrativo, então você precisa se dedicar um pouco mais para aumentar esse nível que até então não é interessante em português. Ou em qual disciplina for, vai depender da análise que você esteja fazendo. Mas o mais importante é você ter essa consciência. É você realmente parar e fazer a análise individual de cada disciplina e, na sequência, promover os ajustes necessários para que você possa chegar muito bem preparado em todas as disciplinas. Porque não adianta nada você... são 8 disciplinas no concurso, um exemplo. Não adianta nada você gabaritar 5 disciplinas e zerar 2. Tá entendendo? Você não vai conseguir a sua aprovação. Então você tem que manter uma média padrão elevada em todas as disciplinas para que você possa realmente conseguir a sua preparação. Essas 6 dicas são muito importantes e devem ser implementadas. Se você tiver alguma dificuldade, se você tiver alguma sugestão, ou se você precisar de um esclarecimento maior, vamos combinar o seguinte, poste os seus comentários aqui. Ó. Você tem percebido que a maioria dos comentários estão sendo respondidos. Eu mesmo, pessoalmente, passo por aqui, respondo a cada um deles. Então, para mim é um grande privilégio poder contribuir com a sua preparação. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, Fabiano, grava um vídeo sobre isso, um vídeo sobre aquilo, para mim também será um grande prazer poder gravar esse vídeo, porque eu sei que eu vou estar realmente contribuindo com o seu processo de preparação. E por falar em contribuir com o seu processo de preparação, um detalhe e uma informação importante. Se por acaso você está aí com um pouquinho de dificuldade para estudar, porque você está percebendo que a sua memória já não é mais a mesma, que você está com uma certa dificuldade para guardar o conteúdo, eu vou te fazer um convite. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você clicar e assistir a uma aula, completasse uma aula de praticamente 1 hora só sobre técnicas de memorização. Aula 100% gratuita e online. E nesta aula eu vou lhe apresentar algumas dicas e vou lhe provar, vou te fazer um desafio, que estudar com técnicas de memorização é muito mais eficaz do que estudar sem essas respectivas técnicas. Você percebe quase que de imediato que o seu nível de absorção vai lá para cima. Você em pouco tempo consegue praticamente dobrar o seu poder de memorização de conteúdo e se você consegue dobrá-lo, automaticamente você vai ter um percentual muito maior de acertos na hora da prova. Combinado? Então clica aí, assista a aula e qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Bons estudos para você, nos vemos em breve. Até mais!